Amém, amém. Com certeza, com toda certeza, Deus ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele é soberano. E desde o início do culto, ele esteve falando de maneira muito particular, acredito no coração dos irmãos também, assim como tem falado ao meu coração durante toda a semana. E tudo que vimos, tudo que ouvimos aqui até agora é mais uma confirmação daquilo que eu tenho certeza que Deus quer falar à igreja, quer falar a cada um de nós. Por isso, eu gostaria de pedir aos irmãos que me acompanhassem na leitura, o texto que nós estivemos lendo no começo, que se encontra em João, capítulo 16, versículo de número 13 e 14. Continuem com seus ouvidos atentos, continuem com seus pensamentos focados na palavra de Deus. Não se distraiam, não deixem os seus pensamentos voarem para longe daqui, mas eu tenho certeza que Deus ele continuará falando. João capítulo 16, versículo de número 13, diz assim: Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o anunciará a vocês. Amém. Hoje, a gente tem um tema para a nossa mensagem. Na última vez que estivemos aqui, o tema, pelo menos na minha cabeça, não estava muito claro. Mas, essa semana, nas últimas semanas, eu estive orando, conversando com Deus, e esse tema foi muito claro. E eu tenho certeza que Deus, ele, da mesma forma que Ele falou ao meu coração, Ele falará ao coração dos irmãos também. Hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo de Deus. Em algumas Bíblias, o tradutor ele até ousou, colocar como tema desse trecho de João 16, a obra do Espírito Santo. Em algumas versões tem isso, outras não. Mas hoje o que a gente vai falar é exatamente sobre isso. Sobre a obra, sobre o ministério do Espírito Santo de Deus. E vamos não apenas focar nesse texto em si, mas vamos dar uma olhada trazer uma visão geral de toda a Bíblia, o que ela fala a respeito do Espírito Santo de Deus. E com isso a gente vai estar passando por alguns versículos, a gente vai estar falando alguns textos, mas esse texto aqui em particular, ele mostra justamente a obra que o Deus Pai e Deus Filho, falaremos sobre a Trindade, eles delegaram ao Espírito Santo de Deus, e aqui chamado Espírito da Verdade. Em outros textos também é chamado Espírito da Graça. Em simples palavras, a gente não vai caminhar muito profundo nisso, mas em simples palavras, qual é a obra que o Espírito Santo ele começou a realizar após a subida de Jesus aos céus? E que continua realizando até os dias de hoje? Qual a obra que o Espírito da Verdade ele realiza? Qual a obra? O que o Espírito Santo faz hoje? Se a gente pudesse, é claro, resumir isso em uma frase, a gente diria que a obra do Espírito Santo, ela está principalmente em manifestar a presença de Deus no mundo. E de modo especial, de modo particular, na igreja, que somos nós, na igreja dele, na igreja de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que hoje está realizando a obra de Deus no mundo. Essa afirmação que a gente fez agora, se a gente parar para pensar um pouquinho, ela é
extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Se a gente conseguisse compreender completamente o que nós estamos vivendo hoje com relação ao Espírito Santo de Deus, nós perceberíamos que é um momento único em toda a história. Porque no Antigo Testamento, a presença de Deus ela era manifestada através da glória do próprio Deus, das teofanias, que eram as aparições momentâneas de Deus. No tempo do Evangelho, né, dos evangelhos em si, Mateus, Marcos, né, naquele contexto retratado, a gente tem a manifestação da presença de Deus através da encarnação de Jesus Cristo, que foi, na verdade, a máxima manifestação de Deus, a glória de Deus entre nós. E hoje, após Jesus ter subido aos céus, no tempo da igreja, hoje nós experimentamos a principal manifestação da presença de Deus, que é o seu Espírito Santo na terra. Hoje, nós vamos falar que a Trindade de Deus, a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles esteve em ação durante toda a história da humanidade. Porque esse Deus, esse Senhor de toda a terra, ele tem um interesse muito particular com cada um de nós. Deus, ele sempre tem nos procurado, através do Deus Pai, de sua glória, através do Deus Filho e através, agora, do Espírito Santo de Deus. E ele nos tem dado desse Espírito, para que justamente nós o encontremos, para que justamente nós o busquemos. Então hoje, depois dessa breve introdução, dessa introdução bem sucinta, vamos falar sobre a obra desse Espírito Santo de Deus. Como ele trabalha, o que o Espírito Santo faz hoje, no meio da igreja, em nosso meio, nos dias atuais. E como nós temos acesso a esse Espírito. O que ele já nos concedeu através da sua graça e da sua verdade. Como ele está acessível através de nós. Se a gente tivesse tempo, poderíamos passar meses estudando só sobre o ministério do Espírito Santo. Mas o nosso tempo aqui é curto, temos apenas alguns minutos, e vamos focar principalmente em duas obras do Espírito Santo de Deus. E a última, na verdade, não é nem uma obra, é na verdade um alerta. É um alerta, é um aviso para nós, igreja e bom pastor. Vamos falar principalmente sobre duas obras do Espírito Santo de Deus e por último vai ser um alerta, principalmente para nós. Então vamos começar falando sobre a obra de purificação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele purifica. Essa é uma das principais obras dele. Como o próprio nome já diz, o Espírito, ele é santo. O Espírito de Deus é santo. Logo, uma de suas, vamos dizer assim, uma de suas principais atribuições, uma de suas principais funções é justamente a purificação de pecados. E também nos tornar, consequentemente, mais santos. Mas não é uma santidade velada ou uma santidade reclusa, mas é uma santidade que nos leva a uma conduta prática de santidade, um viver santo. Então vamos falar primeiramente sobre essa obra do Espírito Santo, de purificação, que é na verdade o rompimento inicial que ele provoca ou que ele executa quando nós nos convertemos, que é esse rompimento inicial do pecado ou com o pecado. Porque nós bem sabemos, através da palavra de Deus, que nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Por mais nova ou recém-nascida que seja a criança, ela já nasceu em pecado. E para isso, precisa sim de redenção, precisa sim do sangue de Jesus derramado sobre a vida de todos nós, para que esse pecado, o pecado original, ele seja rompido. Então, quando nós nos convertemos, quando entregamos nossa vida ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo ele realiza em nós essa primeira obra, que é a obra de purificação.
Isto é, ele efetua esse rompimento decisivo. Esse rompimento que não precisa de nenhum outro tipo de obra ou nenhum outro tipo de artimanha, porque o Espírito Santo provoca um rompimento decisivo em qualquer padrão de pecado. E a própria palavra de Deus nos alerta sobre isso. Ela diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, quem fez isso? O Espírito do nosso Deus. Ele nos lavou, ele nos santificou e nos justificou diante de Deus. Somos feitos justos diante de Deus. E isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Em Tito 3,5, diz assim: não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que nos lava, nos regenera, nos renova. Essa lavagem, vamos dizer assim, renovadora, regeneradora em nós, ela é feita no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Cristo que nos deixa mais alvos do que a própria neve. O sangue carmesim. O sangue, tem até uma música em inglês que fala que é o sangue vermelho, vermelho. Ele nos deixa mais alvos do que a neve. Em Apocalipse 22:14 fala sobre isso. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não permitiu que o Espírito Santo executasse essa obra regeneradora, renovadora na sua vida, eu diria que hoje é o momento. A mensagem da cruz, ela é urgente. A mensagem, ela não é para amanhã. Ela não é para daqui a 20 minutos. Ela é para agora. Ela é para hoje. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, após esse rompimento inicial com o pecado, através da conversão, da sujeição da nossa vida a Cristo Jesus, ele inicia uma segunda fase na vida do cristão, bem conhecido dos irmãos, que é a santificação. Após a conversão, vem a santificação. E a santificação, ela é um processo na vida do cristão que dura a vida inteira. Enquanto ele viver, ele está nesse processo. Porque esse processo, ele consiste basicamente em imprimir em nós as qualidades de Deus. E Paulo fala a respeito do varão perfeito, E se a gente começar a pensar o que seriam essas qualidades que o Espírito Santo imprime em cada um de nós? Que qualidade é essa? Nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, a imagem de Cristo. Essa é a santificação. E essas qualidades, a Bíblia ela usa um nome bem particular para descrever essas qualidades, que é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as qualidades que o Espírito Santo de Deus imprime em cada um de nós, através do processo de santificação, que começou lá quando nos convertermos, mas que não tem fim, não acaba. E enquanto nós tivermos vida, ele continuará trabalhando em nós através desse processo, até atingirmos o status de varão perfeito. Dessa forma, a gente vai se parecendo cada vez mais e mais com Cristo. O Espírito Santo vem nos transformando de glória em glória, para que
as obras da carne venham morrer em nós. E venhamos nos parecer mais e mais com Cristo, ao ponto das pessoas olharem e não ver mais a mim, não ver mais vocês, verem Cristo Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3,18 fala: assim todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. E em Tessalonicenses 2,13, diz assim: para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que executa em nós o processo de santificação. Em segundo lugar, a segunda obra principal do Espírito Santo de Deus é que ele dá poder. O Espírito Santo dá poder. E eu ousaria até mesmo a dizer que essa é a obra mais comentada em toda a Bíblia sobre o Espírito Santo. A gente falou até agora, né, sobre a sua obra de purificação, santificação. A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa obra dele, essa obra tão especial, que é conceder poder, capacitação sobrenatural. É isso que o Espírito Santo faz. E a gente percebe isso não é apenas no Novo Testamento ou nos tempos atuais, mas isso vem lá desde o Antigo Testamento. Então, o que eu quero mostrar aos irmãos é que o Espírito Santo ele vem capacitando o povo de Deus para um serviço especial desde o Antigo Testamento e até os dias de hoje. Começando lá em Josué, ele capacitou Josué, o Espírito Santo de Deus, com habilidades de liderança e sabedoria. Em Deuteronômio 34:9, vai dizer assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Espírito Santo capacitando Josué para a liderança, sabedoria. Se a gente avançar um pouquinho para o livro de Juízes, a gente vai perceber lá em Juízes, capítulo 3, versículo 10, vamos falar apenas de 3 juízes, dentre eles Otoniel, Gideão e Sansão, 3 juízes apenas, né? Tivemos muitos outros, mas primeiramente falando sobre Otoniel, em Juízes 3:10 vai dizer que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E em 6:34 vai falar que Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta, né, os abierzitas para segui-lo. E em 14:6, o mais impressionante é o Espírito Santo do Senhor capacitando Sansão, que ele diz assim: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então o que nós percebemos aqui é o Espírito Santo dando poder a estes juízes para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo ele concedia um poder sobrenatural a todos esses juízes, ao ponto da gente ver Sansão rasgando o leão como se fosse um cabrito, um leão. Imagine, um dos animais mais fortes que a gente tem na natureza. E sem contar as muitas outras histórias que a gente vai ver no próprio livro de Juízes, do Espírito Santo dando poder físico, até mesmo a muitos desses homens e mulheres também, que a gente teve Débora como juíza, né, sabedoria. Quando, já entrando no reinado, no período do reinado, quando Saul ele tentava capturar Davi, né, diante de toda aquela perseguição de Saul, teve um determinado momento que o Espírito Santo ele veio sobre Saul, sobre aqueles caras que eles enviou, né, aqueles homens que eles enviou, que Saul enviou para capturar Davi, e eles caíram no chão, começaram a profetizar durante horas. O Espírito Santo veio sobre eles. Se encontra lá em 1 Samuel 19. Depois quem
quiser saber melhor sobre a história. E o Espírito Santo, ele também esteve protegendo o povo de Israel no retorno do exílio. A gente sabe muito bem, há uns domingos atrás, nós falamos a respeito de toda a idolatria, de toda a perversidade do povo de Israel, que os levou a serem escravos numa terra distante. E agora Deus ele promete trazer o seu povo de volta. E nesse retorno, Deus ele não apenas promete que eles voltariam de qualquer maneira para a terra, até mesmo porque naqueles tempos não existia os meios de transporte que temos hoje, um pouco mais seguros, aviões, embarcações maiores, ou até mesmo carros. Muitas das caminhadas dos retornos eram através de desertos, regiões perigosas, crianças, mulheres, idosos retornando para a terra de Israel, e os perigos envolvidos, tanto por animais, salteadores. Então, sim, Deus ele prometeu que traria o povo em segurança para a sua terra. E essa segurança ele prometeu lá em Ageu 2:5, ele diz, pelo profeta Ageu, ele fala: esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito estará entre vocês, não tenham medo. Ou seja, Deus prometendo que o retorno seria em segurança, porque o Espírito Santo de Deus estaria dando essa segurança ao retorno do povo. E por fim, o Espírito Santo ele capacita e unge Jesus para o seu ministério. Enquanto Jesus ele esteve exercendo seu ministério terreno, o Espírito Santo de Deus esteve capacitando e ungindo tudo o que Jesus fez. Isaías, um grande profeta a respeito do ministério de Cristo, ele diz, lá no capítulo 11, versículo 2 e 3, ele fala: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, os 7 Espíritos do Senhor. E ele se deitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Então, tudo que nós vimos até aqui, tudo que nós ouvimos, é o Espírito Santo de Deus trabalhando durante todo o Antigo Testamento, capacitando, dando poder, capacidade de liderança, força física e muitas outras. Se a gente for parar para ler todos os eventos em que o Espírito Santo esteve capacitando o seu povo, são muitos. Mas o interessante da gente observar é que nessas passagens, o Espírito Santo ele estava sempre sobre as pessoas. A gente, em todas essas passagens, a gente não vai ver nenhuma indicação do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro das pessoas, no interior das pessoas. É uma particularidade. Mas isso não nega jamais a presença do Espírito Santo na vida das pessoas antes mesmo do Pentecostes. O Pentecostes, ele foi um evento crucial. Se a gente pudesse dizer, foi a inauguração do ministério do Espírito Santo aqui na Terra. Foi onde deu início à obra do Espírito Santo na Terra. E que dura até os dias de hoje. Onde esse Espírito, ele passou a habitar dentro das pessoas, de uma maneira mais poderosa, de uma maneira mais plena. E que nós falamos sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus. O Pentecostes, ele passa a ser considerado esse marco, um marco de derramamento de poder, o marco do derramamento de um discernimento espiritual da parte de Deus. E isso não foi apenas nos discípulos, naquele momento em que eles estavam ali em Jerusalém, mas perdura até os dias de hoje, até no tempo da igreja. Mas nos dias de Pentecoste é um dia particular, porque lá é onde muitas das promessas que Deus fez através dos seus profetas ao longo dos anos foram cumpridas. E uma das promessas se encontra lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, que diz assim: e lhes darei um coração novo, e porei um espírito no interior de vocês. O espírito não está mais sobre vocês.
O Espírito está dentro de vocês, no interior. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu Espírito no interior de vocês. E os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. E em Joel, capítulo 2, 28 e 29, o Senhor fala: derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. As promessas do Senhor. Então, a partir de agora, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Não é mais aquele Espírito que vem, realiza uma determinada obra de capacitação e depois se retira por algum momento, mas agora nós temos a plenitude desse Espírito Santo. Nós temos hoje em nossas vidas o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas tem o porém. Isso acontece somente mediante a nossa rendição, a nossa entrega de vida ao Senhor, a sujeição da nossa vida ao senhorio de Cristo Jesus. Essa é a condição. E se a gente começar a perceber esse Espírito Santo ele trabalhando, ele começa ali, trabalhando dessa forma, essa transição no ministério de Jesus, quando em Mateus 3,16, João falando, batizando Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo como uma pomba, pousando sobre Jesus. Com os discípulos, em Atos 1,8, a gente vê sendo falado que eles receberiam o poder quando o Espírito Santo desceria sobre eles. Atos 1,8, que fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a pergunta fica: e nós? E nós, a igreja? A gente viu que o Espírito Santo, ele deu poder, ele capacitou no Antigo Testamento aqueles homens de Deus, e talvez aquelas pessoas que muitas das vezes oscilaram, como Sansão, muitas vezes oscilou lá e cá, e o Espírito Santo, na sua graça, na sua misericórdia, capacitando Sansão. Mas e nós hoje? Como o Espírito Santo, ele nos capacita nos dias de hoje? Como o Espírito Santo, ele concede poder à igreja de Cristo? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus verdadeiramente. Como? Primeiro, a gente tem a capacitação do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Ele nos dá poder para pregar o Evangelho de modo eficaz ao coração das pessoas. Atos 4, do 8 ao 31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles fizeram, cheios do Espírito Santo? Anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Aquele momento em que houve muitas pessoas entregando as suas vidas a Cristo, 2.000, 3.000 almas sendo convertidas. Em 1 Tessalonicenses 1,5, fala: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito e em plena convicção. Vocês recebem como procedemos entre vocês em seu favor. A palavra de Deus, o Evangelho, ele não é somente palavra, ele é poder no Espírito. Em segundo lugar, como o Espírito Santo ele capacita a igreja, nos capacita hoje. Que poder, como ele nos dá esse poder? Ele também nos derrama o poder através dos dons espirituais. O Espírito Santo de Deus nos concede derramamento de poder através dos dons espirituais, que é justamente como ele nos equipa para o ministério, para o serviço. Dom espiritual é para servir a igreja de Cristo. Dom espiritual não é para o meu ego, não é para a minha glória. O dom espiritual é para servir a igreja de Cristo. E Paulo ele fala muito sobre isso para a igreja de Corinto. E lá no capítulo 12, versículo 7, ele diz: a cada um de nós, porém é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? Ao bem comum, ao bem de todos. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria,
a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Aqui é falado dos 9 dons do Espírito Santo de Deus. E ele distribui a cada um de nós da maneira que ele quer, visando a edificação do corpo de Cristo. Essa é a segunda forma que o Espírito Santo nos capacita hoje, a igreja de Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele nos concede poder para a oração. Ele torna a nossa oração eficaz. É ele que faz a oração funcionar. Não somos nós, pelos nossos dotes ou pela nossa elocução, ou não é o nosso merecimento, porque se formos pesados diante de Deus, não traremos nada, se não somos nada diante de Deus, pó. Então é o Espírito Santo de Deus que dá poder para a oração, é Ele que faz a oração funcionar. Romanos 8, 26 diz, pois não sabemos como devemos orar, não sabemos orar, não adianta. Mas é o Espírito que intercede por nós. É Ele que com gemidos inexprimíveis intercede por nós diante de Deus. Em Efésios 2,18 diz que, pois por meio dele, do Espírito Santo de Deus, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Por meio dele temos acesso a Deus. Não é por nós mesmos, não é por nosso próprio merecimento, é pelo Espírito Santo de Deus. E em último lugar, o Espírito Santo, ele nos concede poder para vencer oposições espirituais que nós enfrentamos nas regiões celestiais, a guerra, a batalha espiritual. É o poder para enfrentar essas oposições, é do Espírito Santo de Deus. Não é nosso poder, não é na nossa força, é na força do Espírito Santo de Deus. Mateus 12, 28 fala, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Em Atos tem um episódio de Paulo, que eu gostaria de ler, são apenas 3 versículos, mas é um episódio que deixa isso muito claro. Paulo tratando ali com o mágico Elimás, ele diz assim, então Saulo, também chamado Paulo, e aqui é importante destacar, cheio do Espírito Santo. Tudo que ele vai fazer em seguida, ele não fez por conta própria dele, mas ele fez guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fez com base no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olhou firmemente para Elimás e disse, filho do diabo, e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade, quando vai para parar de perverter os restos caminhos do Senhor. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão. Tateando, ele procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente e impressionado com o ensino do Senhor. Então foi o próprio Deus que guiou Paulo, cheio do Espírito Santo, a essa expulsão. E em Efésios também, Paulo fala a respeito da espada do Espírito na guerra espiritual. Mais uma vez indicando que é o Espírito Santo que nos concede esse poder para enfrentarmos as oposições espirituais. E já caminhando para o fim, lembro que no começo a gente falou que falaríamos sobre 2 obras principais do Espírito Santo. A primeira delas, a obra de purificação, santificação. E em segundo lugar, a segunda obra do Espírito Santo, que é conceder poder à igreja, a nós hoje, nos tempos atuais. O ministério dele é vivo, ele continua trabalhando hoje. É o tempo que nós vivemos, o tempo do ministério do Espírito Santo. Mas cabe uma reflexão para cada um de nós essa noite. O Espírito Santo, em terceiro lugar, ele dá a evidência mais forte
ou mais fraca da presença de Deus e também das bênçãos de Deus, de acordo com a nossa resposta a Ele. E é aí que fica o alerta para nós, para cada um de nós, para a igreja como um todo. Porque a gente falou sobre essa obra de capacitação, falamos sobre esse derramamento de poder que Ele realizou durante toda a história, no tempo da igreja, nos primórdios da igreja, e que Ele continua realizando hoje, realizou na vida dos discípulos. Também toda a obra de conversão, santificação, tudo isso não é automático. Não é simplesmente a gente esperar de modo inerte que o Espírito Santo venha e faça tudo. Mas precisamos dar uma resposta. Como nós devemos responder? Qual é a nossa resposta? Porque isso não vai acontecer se nós continuarmos inertes. Isso acontece de acordo com a nossa resposta. De modo geral, na Bíblia, a gente vê que o Espírito Santo ele era apagado, ou até mesmo ele não se manifestava perante os servos de Deus por conta de desobediência, por conta de rebeldia, por conta de endurecimento de coração e por conta de resistência. Se a gente for olhar desde o Antigo Testamento até o Novo, a gente vai perceber que o Espírito Santo de Deus, ele correspondia muito por conta dessas coisas, ou não correspondia. Quando Sansão, ele estava persistindo em pecar, o Espírito Santo se retirou dele. Como a gente vê no caso ali, com Dalila, lá em Juízes 16, em que e quando ela fala, levante-se, eles estão vindo, e ele pensa que está com força, que o Espírito Santo estava com ele e não estava. E em seguida, Saul também, ele diversas vezes, por repetida desobediência às direções dadas por Deus, o Espírito Santo foi retirado dele. Desobediência, a gente marcando mais uma vez a rebeldia do povo de Israel em pecar, em cair em idolatria, desobediência aos profetas, matando inclusive os profetas do Senhor. Isso só trouxe entristecimento ao Espírito Santo de Deus, rebeldia. Estevão, quando ele repreende os líderes judeus, o que Estevão diz? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7,51. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Por que essa resistência? E Paulo, ele adverte aos irmãos em Éfeso, à igreja de Éfeso, ele fala, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus com desobediência, rebeldia, endurecimento de coração, resistência. E ele também exorta os irmãos em Tessalônica, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Então, como tem sido a sua resposta ao Espírito Santo? Como você tem respondido a esse Espírito que trabalha e que age em nosso meio nos dias de hoje? Como ele tem mostrado sua presença? Como você reage? Não pensa como o irmão A, o irmão B, ou X ou Y reage, mas como você reage, ou qual é a sua resposta a esse Espírito Santo de Deus. E qual a resposta que você precisa dar? O que você precisa dar ao Espírito Santo? Em Apocalipse 3,20, nos dá uma sugestão. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo, ele está pronto. Ele está batendo a porta. Quem vai abrir o coração para o Espírito Santo fazer morada? O Espírito Santo ele já foi derramado de maneira plena lá no Pentecoste. Ele habita dentro de nós, dentro dos verdadeiros crentes. E ele nos chama, ele nos convida para uma íntima comunhão com ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Se a gente for olhar durante toda a Bíblia, a gente vê qualidades pessoais no Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo que ele nos convida para essa íntima comunhão, ele nos concede dons, ele nos concede verdade, nos concede ministérios. E ele também nos faz uma promessa.
E a promessa que ele nos faz se encontra em João 7,38, que fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem abrir a porta do seu coração, do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam aqueles que crescem. E esse mais tarde fala dos tempos de hoje, se refere aos dias de hoje. Portanto, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela precisa ser pautada na dependência do Espírito Santo de Deus, na submissão a esse Espírito Santo de Deus. Porque, como diz em Romanos 8,12, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Gostaria de estar orando e depois chamar o pastor Jorge para estar nos abençoando com a oração final. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, para, primeiramente, agradecer a Ti, ó Pai, pela revelação da Sua palavra, Deus. Senhor, que a nossa oração, ó Deus, através do Seu Espírito Santo, venha chegar ao Teu trono de graça, ó Deus. Nós não somos merecedores, não somos dignos, ó Pai, nem de estar diante da Sua presença, mas o Seu Espírito Santo, ó Deus, Ele intercede por nós. Então, ó Deus, pedimos que o Senhor complete essa palavra em nossos corações. Que não sejamos apenas ouvintes negligentes, ó Deus, mas praticantes da Sua palavra, Deus. Que a Sua misericórdia esteja nos ajudando, ó Deus, a buscar mais desse Espírito Santo, entender quem é o Senhor e ter essa sede, ó Deus, por Ti. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando sobre cada um de nós, ó Deus, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Essa oração te fazemos em nome de Jesus. Amém.